Muito bom dia a você que está sintonizado e através da Rádio Bragança M1310 e também pelo Facebook. É o Primeira Mão, essa edição especial de terça-feira no ar, com muitas informações para você, através da Rádio Bragança e também das páginas do Facebook, para você que nos acompanha nesta manhã de terça-feira, hoje dia 25 de junho, mês acabando, e você conferindo as principais informações com a gente aqui em Bragança Paulista, neste exato momento, 12 graus para você que está se preparando para sair de casa, para você que já está na rua. Muito obrigado pela audiência. A gente vai trazer as principais informações para você, então, nesta manhã, e vamos girar os destaques e as manchetes do programa de hoje. As principais manchetes e os destaques de hoje. Uma mulher foi presa, após furtar aí umas peças de picanha em um mercado, Esse fato ocorreu no supermercado União, E a gente vai trazer as informações sobre o que aconteceu, com este furto. Também uma motocicleta furtada encontrada sem rodas e placas. A motocicleta foi encontrada em Bragança Paulista, completamente aí desmontada, e a gente vai trazer para você as principais informações deste caso. E também um outro mercado, mas dessa vez lá na Atílio Menin, um bandido acabou furtando dinheiro de um mercado Anitta. Então, para você vai saber todas essas informações também de mais um caso em Bragança Paulista de furto. As informações também de um jovem que foi preso após dar um tapa na namorada de 16 anos apenas. Ele acabou agredindo, mais um caso de agressão aqui em Bragança Paulista contra uma mulher. Também uma pessoa ficou ferida em um acidente na Ípica Jaguari, uma colisão entre dois carros. A gente vai trazer essas informações para você. E a Escola de Bragança Paulista se classificou para as finais dos Jogos Escolares. É muito importante a gente destacar sempre essas conquistas, principalmente em conjunto com as escolas aqui da nossa cidade. Também, para você ficar bem informado sobre as informações do Brasil, o pastor assassinado, a deputada federal Flor de Lis, foi prestar um depoimento nesta segunda-feira, esclarecer algumas coisas que ainda a polícia tem dúvida. Um casal de idosos também foi encontrado morto a facadas dentro da própria casa em Campinas. Infelizmente, mais uma informação de um idoso, de um casal de idosos sendo assassinado. E a última informação que a gente vai trazer para você no programa Primeira Mão é um marido que descobriu que a esposa estava traindo ele com um cunhado lá em Araxá, em Minas Gerais, e acabou matando os dois. Um assassinato aí ocorrido após uma traição com um cunhado. O cidadão perdeu a cabeça e acabou assassinando as duas pessoas, a sua mulher e o seu cunhado. E esse caso aconteceu em Araxá, Minas Gerais. São 8h10. Muito obrigado pela audiência. Está começando o programa Primeira Mão. Para você que está sintonizado através do Facebook. Para você também que está através das ondas da Rádio Bragança M1310. Já mandando aqui um abraço para Márcia Regina Correia. Bom dia para você, Márcia, obrigado pela audiência. Também o Anselmo Blando com a gente aqui neste dia de hoje, nesta terça-feira, para você tomar cuidado, aí muito frio, Nós estamos no período de inverno. O que salva um pouquinho o inverno, na verdade, é as festas das quermesses, Na próxima sexta-feira a gente vai ter o início na Santa Terezinha, E esse frio pela manhã castiga um pouco a gente para sair, para vir trabalhar, mas durante o dia surge aquele sol, esquenta um pouquinho e à noite a gente consegue aí, tomar um cafezinho, tomar um chá, fazer um prato legal aí pra gente poder passar esse frio. A Fátima Torres também está na audiência, ela está dizendo que está sem som, mas a gente aqui já está reparando esse problema. O Anselmo Blando também com a gente e a Tabata Moraes, do meu amigo Cezinha, a esposa do meu amigo Cezinha, está na audiência também. Vamos com as principais informações, já começando então com o primeiro destaque. Uma mulher foi presa após furtar umas peças de picanha no supermercado União. Esse caso aconteceu na última sexta-feira, dia 21, e depois de tentar praticar o furto no supermercado União, uma mulher foi localizada. Esse supermercado aí, as imagens para você que nos acompanha no Facebook, é lá da Avenida José Gomes da Rocha Leal. O antigo tinha um outro mercado nesse local, e passou a se chamar o do União após a compra, e segundo as informações, ela foi vista junto com um homem empurrando um carrinho pelo supermercado, tendo o homem pegado duas peças de picanha, e colocado nesse carrinho, e em dado momento eles foram para um corredor do estabelecimento,
né, tentando disfarçar. E aí ela colocou essas 2 peças de picanha na bolsa, né? Aí os vigilantes que estavam atentos, né, na sequência eles perceberam que eles não passaram, né? Eles esperaram para que o casal tivesse passado, né, pelo caixa, mas não passou. Daí um funcionário que estava fazendo um monitoramento, ele acionou a polícia, né? E quando eles estavam saindo, né, o funcionário que estava fazendo essa vigilância acionou outros funcionários, né, que acabaram, né, pegando esses 2 indivíduos, né, essa moça com esse homem. Né, o homem negou o furto e deixou o local, enquanto a mulher confessou que tinha praticado um furto e também disse que o homem estava acompanhado, era seu Amásio, mas ela disse que ele não tinha participação no caso. Né, revistando a bolsa então que ela carregava, foram encontrados, além das 2 peças de picanha que ela roubou, né, juntamente com seu Amásio, produtos de higiene pessoal e perfumaria. Então mais um caso para você em Bragança Paulista. A polícia militar então foi acionada e a mulher de 40 anos foi conduzida ao plantão central da Polícia Civil, onde ela foi autuada em flagrante por tentativa de furto e apresentada em audiência de custódia, e o homem, né, o seu Amásio, conseguiu fugir. Então a gente percebe nesse caso, né, que a mulher tentou encobrir a ação do senhor, né, do seu Amásio de 41 anos, e acabou aí levando a pior, porque é ela que foi pega. Ela não, o funcionário até não percebeu que ela tinha mais produtos dentro da sua bolsa, além das 2 peças de picanha. E esse caso aconteceu na última sexta-feira. E a gente tem percebido nos últimos dias, né, nas últimas semanas aqui em Bragança Paulista, que vem muitos casos acontecendo de furto a mercados, a supermercados, né, supermercados maiores, nas principais regiões, né, aqui de Bragança, supermercados menores em alguns bairros mais afastados, né, e a ação da polícia está bastante firme em cima disso, né, porque tem muitas pessoas que acabam, né, furtando algumas peças, principalmente de carne, algum produto, algumas para revender, algumas para consumo próprio, mas aí o sistema de monitoramento desses mercados, né, estão conseguindo coibir essas ações. Teve um caso na semana passada que o cidadão ele foi para o mercado, roubou algumas peças, saiu e não foi identificado. Quando ele voltou, eles reconheceram o autor dos crimes, né? E quando ele pegou para retirar mais, né, furtar mais mercadorias deste mercado, ele acabou sendo pego, né? Então foi mais uma situação aqui em Bragança Paulista, né? E você conferindo essas notícias no programa Primeira Mão. São 8h14, já agradecendo você pela audiência nesta terça-feira, hoje é dia 25, né, de junho de 2019, já quase praticamente a última semana do mês, né, julho já está aí, as contas também já estão aí, não é verdade? Né, e mandando um abraço aqui para o Felipe Líder, né, bom dia, o Ademar Barbosa também, bom dia, Matheus, uma ótima terça-feira a todos os ouvintes e a equipe da Rádio Bragança em 1310, nós agradecemos pela sintonia, pelo seu carinho aqui e a todos que estão junto conosco. Se você quiser mandar o seu recado, deixar um seu abraço, né, deixar sua reclamação pra gente, você pode mandar no WhatsApp 995201310, 995201310, mandar foto aí de uma rua, né, da sua rua, às vezes está numa situação meio ruim, e a gente vai encaminhar para o Anizinho para saber se, né, tem um plano para que possa aí passar na sua rua, tapar o buraco, ou até mesmo fazer o asfalto, ou qualquer seja o problema de mato alto, ou até mesmo, né, de ratos, de bichos que estão aí próximo à sua residência. Se você tiver um problema também na questão de mobilidade, na questão de saúde, né, tem algum exame que foi agendado e ainda está demorando, né, tem um longo período aí até ser realizado, qualquer problema que você tiver, você pode encaminhar então no 995201310, né, a linha do ouvinte aqui com a Rádio Bragança, ou se quiser ligar aqui, fazer a sua reclamação, né, às vezes a gente está falando do assunto, às vezes a gente está colocando expondo aqui uma notícia e você quer saber mais detalhes ou você, né, tem uma opinião sobre o caso, você pode ligar no 4034 1467 ou no 4034 0442, né, a linha está aberta para você interagir conosco. São 8h16, vamos falar aqui sobre o próximo caso, que foi um furto também de uma motocicleta e acabou sendo encontrada, mas ela acabou sendo encontrada, né, com alguns problemas, né, ela acabou perdendo alguns itens dela. Então populares acionaram, né, a Guarda Civil Municipal na noite do último sábado, né, neste final de semana, dia 22, para
comparecer no condomínio Marcelo Stefani, no Jardim Águas Claras, onde havia uma motocicleta abandonada. Para você conferir nas imagens através do Facebook, no local indicado, os policiais localizaram uma motocicleta JTA Suzuki EN 125IS preta, sem as duas rodas e sem a placa. O caso foi apresentado no plantão central da Polícia Civil, ficando apurado então se tratar de uma moto de placa DOY 8632 de Bragança Paulista, que foi furtada na madrugada do último dia 15 no interior de uma empresa na rua Jerônimo Martim Carreteiro. E após o registro do boletim de ocorrência, a motocicleta foi recolhida ao guincho para posterior devolução ao proprietário. Então esse caso de furto aconteceu, né, no último dia 15 a uma empresa, né, na rua Jerônimo Martim Carreteiro, e foi encontrada a moto então no dia 22, ali no Jardim Águas Claras, próximo aos condomínios ali do Marcelo Stefani. Felizmente foi encontrada a moto, mas, né, sem algumas peças essenciais, né, as duas rodas e as placas. Mas o proprietário dessa moto, né, com certeza teve esse prejuízo, mas graças a Deus não aconteceu nada com ele, né, ele poderia estar portando a moto na hora, poderia ser um roubo, né, não um furto, mas agora ele recuperou a moto, ele vai ter o prejuízo material, claro, das duas rodas e até, né, colocar outra placa, né, acertar com todos os detalhes, né, burocráticos agora para botar essa moto funcionar de novo. Mas graças a Deus ele conseguiu recuperar, né, e não teve nenhuma grave consequência além disso. E parabenizar então a Guarda Civil Municipal pela ação em Bragança Paulista, mais uma vez as forças, né, armadas em Bragança, né, fazendo um bom trabalho, né. Nós vemos que a Polícia Civil Militar, os guardas civis municipais estão fazendo aqui um bom trabalho em Bragança Paulista, né, em todos os âmbitos, né, seja ele de furto, de roubo, né, de drogas, de violência doméstica, né. A polícia vem atuando em Bragança Paulista com muito teor, até mesmo nas fiscalizações de bares. Ontem nós tivemos aqui o Marcos, né, falando sobre as consequências também, né. Essa polícia pode realizar algumas operações, né, nos locais onde vendem água, onde vende gás também, para tentar fiscalizar essas pessoas que trabalham sem alguns documentos, né, necessários, para que não prejudiquem aqueles proprietários desse tipo de comércio, né, que andam regularizados. Então, né, fica o nosso recado, a gente vai repassar essas informações que o Marcos ontem deixou aqui para a gente também no programa Primeira Mão. São 8 horas e 19 minutos. 8 horas e 19 minutos, a gente já vai para um primeiro intervalo, né, o primeiro bloco comercial aqui no nosso programa Primeira Mão. Né, e no próximo bloco a gente vai falar, né, de um outro furto, né, de um outro acontecimento, né, em um mercado Anitta, que aconteceu lá na Avenida Tilo Menin. Né, a gente vai para um rápido intervalo, antes disso mandando aqui um bom dia para Nelly Macedo, que sempre está com a gente, né, o Gilberto Carvalho, bom dia, né, ele é de Monte Verde, Minas Gerais, também a Lucimeire Honorato, que está com a gente aqui, né, na sintonia, a Juliane Rodrigues Miota, também com a gente, a Dalva Ferraz, o Ademar Barbosa também conosco na audiência, né, agradecendo vocês desde pela manhã, sabendo as principais informações. Também a Márcia Correia, a Gra Márcia, o Ronaldo Castilho, né, na audiência com a gente, a Sandra Oliveira Adorta, todos os dias com a gente, e o Emílio Neto. Muito obrigado pela audiência de vocês com as principais informações, né, durante a semana com o programa Primeira Mão. Nós vamos para um rápido intervalo, nós voltamos daqui a pouco com mais informações aqui de Bragança Paulista e região. Você tem dúvida na hora de fazer o seguro do seu carro? Seguro convencional ou proteção veicular? Eu sou o Gustavo Becker e você está no primeiro vídeo do Lions News. Eu tenho certeza que você já teve algumas dúvidas na hora de fazer o seguro do seu carro. Eu faço um seguro convencional ou uma proteção veicular? Então eu vou tirar aqui algumas dúvidas para que você faça a melhor escolha para você. Seguro convencional. Quando você contrata um seguro, ele é oferecido por uma seguradora, onde você contrata uma apólice e paga um valor anual. Na hora de cancelar, você tem que entender quais são as regras daquela seguradora para fazer o cancelamento. Na associação de proteção veicular já é um pouco diferente. Os clientes se tornam associados e dividem os valores. Então, por meio de uma mensalidade, você pode pagar R$1 a mais ou R$2 a mais, de acordo com os eventos. Para ficar mais fácil, imagine o seguinte: você é um associado e
essa união de pessoas tem cerca lá de 1.000 carros, 1.000 associados. E aí o seu carro teve uma batida, teve um problema. O que acontece? Esse valor vai ser dividido entre essas 1.000 pessoas. Então na sua mensalidade ela pode oscilar, ou R$1 ou R$2 para mais ou para menos. Sobre a análise de perfil, existe uma diferença também entre seguradora e associação. Na seguradora existe uma análise de perfil com relação à exposição do risco, sua idade, quanto tempo de carteira você tem, se seu carro tem garagem no trabalho, empresa, faculdade, enfim, existe uma exposição do risco. Já a Associação de Proteção Veicular não exige análise de perfil. O objetivo é proteger o seu veículo sem consulta o SPC e Serasa e sem análise de perfil. Aí você me pergunta, Gustavo, meu carro bateu, a associação vai pagar? A seguradora vai pagar? É claro que vão pagar, tanto a seguradora quanto a Associação de Proteção Veicular, porque existe uma fiscalização. A seguradora ela é fiscalizada pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e a Associação de Proteção Veicular ela é fiscalizada por uma agência que chama AAAPV, que é a Agência de Autorregulamentação das Associações de Proteção Veicular. Então você pode ficar tranquilo que tanto a seguradora quanto a Associação de Proteção Veicular irão garantir o seu bem. E aí, gostou dessa dica? Eu espero que eu tenha sanado as suas dúvidas com relação à proteção veicular e seguro convencional. E se você quer que eu fale alguma coisa sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que a gente vai te responder. Eu posso gravar um vídeo com a sua dúvida para responder sempre os seus questionamentos. Então se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe aí nas suas redes sociais, lembre-se de se inscrever aqui em nosso canal e aperte o sininho para que toda vez você receba a notificação quando a gente subir um novo vídeo para você. Um abraço, valeu e até o próximo vídeo. Você tem dúvida na hora de fazer o seguro do seu carro? Seguro convencional ou proteção veicular? Eu sou o Gustavo Becker e você está no primeiro vídeo do Lions News. Eu tenho certeza que você já teve algumas dúvidas na hora de fazer o seguro do seu carro. Eu faço um seguro convencional ou uma proteção veicular? Então eu vou tirar aqui algumas dúvidas para que você faça a melhor escolha para você. Seguro convencional. Quando você contrata um seguro, ele é oferecido por uma seguradora, onde você contrata uma apólice e paga um valor anual. Na hora de cancelar, você tem que entender quais são as regras daquela seguradora para fazer o cancelamento. Na Associação de Proteção Veicular já é um pouco diferente. Os clientes se tornam associados e dividem os valores. Então, por meio de uma mensalidade, você pode pagar R$1 a mais ou R$2 a mais, de acordo com os eventos. Para ficar mais fácil, imagine o seguinte, você é um associado e essa união de pessoas tem cerca lá de 1.000 carros, 1.000 associados. E aí o seu carro teve uma batida, teve um problema. O que acontece? Esse valor vai ser dividido entre essas 1.000 pessoas. Em Bragança Paulista, são 8h24, você sintonizado também pela Rádio Bragança em 1310 e através do Facebook da Rádio Bragança, através da internet. Você que está conectado com a gente, nosso muito bom dia, a partir de agora que você acompanha, em Bragança Paulista, 12 graus, para você que se prepara para sair de casa, para você que está se preparando aí para o trabalho, nosso muito bom dia, um ótimo trabalho, uma ótima terça-feira, hoje é dia 25, para você se localizar no calendário, já está acabando o mês, já está no finalzinho aí, e a gente traz muitas informações. A Flávia Campos, mandando um bom dia, a Cleide Ferreira com a gente também, o Hélio Santos Pires na audiência, além da Regina Fonseca também com a gente, através do Facebook, além do Ismael Carneiro, que está na audiência também todos os dias aqui, um bom dia ao Ismael Carneiro. Continuando com as informações de hoje, de Bragança Paulista e também de toda a região Bragantina, vamos para esse caso de furto, a um dinheiro no mercado, lá na Avenida Atílio Menin. Policiais, foram acionados na madrugada de domingo, dia 23, para atender uma ocorrência de furto ao mercado Anitta, localizado lá na Avenida Atílio Menin. O alarme havia disparado e o proprietário estava no local, tendo visto 2 indivíduos dentro do estabelecimento. Tá aí as imagens para você do local que foi furtado esse dinheiro. O alarme havia disparado e o proprietário estava ainda no local. E esses 2 indivíduos dentro do estabelecimento. Chegando ao local, então, os policiais depararam com esses 2 cidadãos em fuga, sendo um deles detido, e um homem de 32 anos, com ele encontrada a quantia de R$ 388
em dinheiro subtraído do caixa do estabelecimento que ele acessou, né, pelo telhado. O homem foi levado para o plantão central da Polícia Civil e autuado em flagrante por tentativa de furto e qualificado e apresentado em audiência de custódia. A gente estava falando, né, de mais um caso no União, e agora esse caso no Natílio Menin, né, um homem acabou furtando R$ 388 em dinheiro, mas a polícia agiu rápido e conseguiu, né, prender esses indivíduos. É um homem de 32 anos que furtou esse mercado Anitta ali na Atílio Menin, né, e esse proprietário já estava inclusive no local. A gente sabe que esse tipo de mercado, né, um mercado menor do que esses, né, que a gente encontra na região central, eles estão aí à disposição, né, desses assaltantes, desses ladrões que acabam entrando, né, no final do expediente, para que peguem toda a quantia que foi, né, conseguida aí pelo proprietário do local durante todo o dia de trabalho. Né, um domingo, o cara no finalzinho do expediente, querendo ir para casa, né, pegando o dinheiro que conseguiu com o trabalho dele durante todo o final de semana, trabalhando de segunda a segunda, e aí vem esse cidadão e rouba, né, furta esse dinheiro, né, na maior cara dura e entrando pelo telhado ainda. Então, parabéns mais uma vez aos policiais, né, do plantão central da Polícia Civil, que atuaram esses dois indivíduos, né, que acabaram cometendo esse furto. A polícia agindo muito bem, né, em Bragança Paulista, tendo bastante trabalho, né? A gente sabe que, né, às vezes não chega a todos, né, as informações do que está sendo feito pela polícia, né, Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal em Bragança Paulista, mas a gente tenta trazer, né, o trabalho, né, desses heróis que a gente fala, né, assim como os bombeiros, né? A gente normalmente escuta aí pela cidade o bombeiro correndo atrás, né, atendendo as pessoas em acidentes, em ocorrências, incêndios, enfim. Então são heróis, né, que também trabalham aí diariamente, dia e noite, né, para resolver esses casos, para que tentem aí, né, deixar a cidade um pouco mais tranquila, né, desses cidadãos aí que cometem esses atos, né, negativos perante a sociedade. São 8 horas e 29 minutos. 8 horas e 29 minutos, já agradecendo a você pela audiência, por estar com a gente aqui nessa manhã de terça-feira, dia 25 de junho. Para você se localizar, nós estamos já no finalzinho, né, do mês, né, muitas contas ainda para chegar, muitas contas ainda para pagar, mas nós estamos junto com você, trazendo as principais informações, não é mesmo? Então vamos para mais um caso, e esse caso aqui, mais uma vez, né, a gente fala todas as semanas, né, de casos contra agressões à mulher. Né? Um jovem foi preso após dar um tapa em namorada de 16 anos, né, uma menor de idade. Este indivíduo, né, esse jovem de 23 anos, foi preso na manhã do domingo, também dia 23, depois de agredir a namorada de 16 anos. Né? Os policiais militares foram acionados para comparecer na Avenida Herculano Augusto de Toledo, no bairro Enedina Cortês, e ali encontraram um homem muito alterado, falando de maneira desconexa, tendo ele informado aos policiais que tinha feito uso, né, de álcool e drogas. Ele dizia também que a namorada o deixava de lado para ficar com as amigas e a xingava com palavras ofensivas. A vítima então relatou aos policiais que o jovem passou a noite fora de casa, né, consumindo álcool, drogas, e quando ela tentou ir embora, pela manhã já do domingo, ele não permitiu e deu um tapa em sua cabeça. Né, o avô dele também, vendo que ele estava muito alterado, foi em auxílio da vítima e acionou os policiais. O mesmo então foi conduzido ao plantão central da Polícia Civil e autuado em flagrante por vias de fato injúria, né, que é violência doméstica, e apresentado em audiência de custódia. Mais um caso de violência contra a mulher em Bragança Paulista. Na semana passada nós noticiamos aqui, né, um caso de um homem que bateu na mulher também, falou que a casa era dele, que ele que mandava, e ele ia bater na mulher dele a hora que ele quisesse. Ele falou isso para a polícia. Imagina se ele falou isso para a polícia, imagina para o cidadão comum, imagina para a esposa dele. E esse caso aqui foi também vitimado pelas drogas, né, o consumo do álcool. Né, a pessoa acaba ficando fora de si e acaba cometendo esses erros. A gente espera que ele pague pelo ato que ele cometeu, né, e que eles, né, possam se resolver, tanto essa vítima de 16 anos que sofreu agressão, infelizmente, uma mulher, né, tanto como esse rapaz, né, que se ele precisar ter um auxílio, né, que ele possa ter um auxílio
perante as drogas e o consumo de álcool que ele tem na sua vida. Então a gente traz, infelizmente, mais um caso, né, de violência contra a mulher aqui em Bragança Paulista, e esses números, né, esses casos têm aumentado na nossa região, e a gente todos os dias, todas as semanas a gente, né, traz a notícia, traz a informação para você, né, de um caso assim semelhante. Então, né, fica aí o nosso pesar por mais um caso, né, de violência contra a mulher, e fica também a nossa tristeza em relação a isso, né? Infelizmente, o consumo de drogas e de álcool, a gente vê o que acaba acontecendo, e nesse caso acabou sobrando para a sua companheira. Por isso que a gente fala, é a sua companheira, é a pessoa que está do seu lado ali para o que deve e ainda você comete um erro desse, né, você vai acabar pagando mais tarde, né, você vai acabar pagando com a solidão, né, porque ninguém vai querer ficar do seu lado se você cometer esses atos, né, com todos os seus companheiros, com todas as suas companheiras, principalmente uma vítima menor de idade ainda, não é verdade? São 8 horas e 32 minutos, a gente continuando com as principais informações aqui para você. No Primeira Mão, a Lúcia Ferreira, a Janete Alex também, machista, violento e ignorante, é verdade, né, acabou aí na opinião da Janete Alex, sobre esse caso, né, desse cidadão que acabou batendo nesta mulher. A Cleide Ferreira também na audiência com a gente. Infelizmente, mais um caso que a gente noticia aqui, é o que a gente não queria gostar de falar, né? Tem as ações, ontem nós falamos sobre uma ação que vai acontecer, né, sobre justamente violência contra a mulher, vai acontecer amanhã, né, aqui em Bragança Paulista, e ali nas proximidades da Câmara Municipal, pela manhã, das 8 ao meio-dia. Se você quiser comparecer lá, você terá mais informações sobre esse encontro, né, sobre justamente a violência em Bragança Paulista e toda a região bragantina, que vem aumentando muito, né, casos de violência contra a mulher. E se você quiser, né, acompanhar essa palestra, será muito bem-vindo. É só se dirigir ali nas proximidades da Câmara Municipal, né, que terá mais informações das 8 ao meio-dia para você sintonizado, informado aqui no programa Primeira Mão. São 8 horas e 34 minutos, vamos continuar com as informações de Bragança Paulista. E essa informação foi de um acidente também no último domingo, muitas ocorrências, né, no domingo, neste final de semana. Né, uma pessoa ficou ferida na Ipca-Jaguari após um acidente, né, uma colisão entre dois automóveis. Né, esse acidente foi registrado então na Ipca-Jaguari, na rua Osmar, né, na rua Jaguari, no Osmar de 54 anos, na verdade, né, um dos envolvidos é o Osmar de 54 anos, que foi socorrido, né, a unidade de pronto-socorro, né, a UPA, né, a Vila Davi. Em seguida, né, ele foi transferido para a Santa Casa, em razão de ele ter fraturado, né, o seu braço nessa colisão. O acidente ocorreu por volta das 12h10, né, do último domingo, e envolveu um veículo Ford Ka Preto, né, conduzido por Renan, de 28 anos, né, e um VW Gol cinza, conduzido por Osmar. Renan disse à polícia então que seguia pela rua Nicolau Manganelli e que no cruzamento com a rua Nassim Bechara parou para iniciar uma conversão à esquerda, e disse que estava no meio da rua quando aconteceu a colisão. Ele avistou o Gol pela contramão de direção e que neste momento parou aguardando que o Gol, né, retornasse, que o condutor do Gol retornasse, mas não aconteceu, né, e ele não conseguiu evitar a colisão, que foi ao lado do motorista. Osmar sofreu ferimentos e foi socorrido. Né, a ocorrência foi registrada no plantão central da Polícia Civil, que deve apurar o ocorrido através de um inquérito. Então vai você acompanhando as imagens, né, no Facebook, a gente viu que o Gol, né, do proprietário foi bastante danificado, porque ele deu na lateral, ele pegou a parte da roda ali do carro preto, né, na parte esquerda do motorista, e acabou bastante danificado, inclusive, né, a parte do motor ali, o capô sendo bastante prejudicado, a frente então, né, praticamente não existe mais deste Gol, né, e essa colisão que aconteceu no último domingo. A gente infelizmente, né, traz essas informações sobre os acidentes, mas a gente sempre fala da imprudência. Nesse caso aqui vai ser apurado, né, mas segundo as informações, o CAC estava iniciando aí uma conversão, né, errada, né? Na verdade o Gol estava iniciando uma conversão errada, o CAC estava ali esperando e acabou ocorrendo a colisão. E também, né, em relação a isso, né, um ferimento, aí, um braço quebrado, né, uma fratura no braço,
e teve que ser socorrido aí o Osmar, de 54 anos, para a Vila Davi, né, a UPA da Vila Davi, e depois transferido, né, porque a gravidade não teria estrutura suficiente ali para ser atendido na UPA Vila Davi. São 8 horas e 36 minutos, a gente continuando com as informações aqui para você no primeira mão, né, nós vamos para um rápido intervalo novamente, né, já agradecendo a você pela audiência, né, nesta manhã de terça-feira, dia 25 de junho, né, mandando um abraço aqui para o Will Ferreira, que está na audiência com a gente todos os dias também, né, sintonizado através do Facebook, e a Vânia Lima Flávio Marques. Tô aqui no aeroporto de Galeão, Rio de Janeiro, voltando para Bragança, acompanhando o programa. Abraços, Flávio e Vânia. Obrigado, então, Vânia, e também ao Flávio, que estão aí no Rio de Janeiro, voltando aqui para Bragança Paulista, está acompanhando as principais informações, né, do final de semana, do início dessa semana, e, né, em muitos casos, infelizmente, de furto, de roubo, de colisão entre carro, né, a gente vai trazendo mais informações para você. A Adriana Panek, né, também mandando um bom dia aqui para a gente, e a Janete, né, falando sobre aquele caso de violência, né, contra a mulher, contra a companheira de 16 anos, né, a companheira menor de idade. São 8 horas e 37 minutos, nós vamos para mais um rápido intervalo, né, na sequência a gente volta com mais informações, né, do estado de São Paulo, de Campinas, houve um assassinato, né, mais informações também de Minas Gerais, de todo o Brasil, aquele caso, né, do pastor assassinado, né, a gente vai trazer os desfechos dessa história para você no programa Primeira Mão, nessa edição especial de terça-feira. Vamos começar pela pergunta que as pessoas geralmente fazem. Proteção veicular é seguro de automóvel? Olha, eu gravei um vídeo específico falando sobre proteção veicular e seguro para automóveis. A diferença entre essas duas modalidades. O link está correndo aqui em cima e também embaixo na descrição. Clica lá que você tem todos os detalhes. Primeiro, você deve verificar se a associação ela tem registro, se ela possui um CNPJ. E segundo, qual é a base de associados, ou seja, quantas pessoas estão associadas, estão ligadas a essa entidade. E outro ponto muito importante para a saúde financeira, ou seja, quanto mais associados ela tem, melhor é a saúde financeira dessa entidade. E por fim, se ela atende às suas necessidades, se todos os serviços atendem o que você busca. A Lions, por exemplo, é a maior associação do Brasil, presente em 19 estados e com mais de 60 mil associados, o que garante a sua tranquilidade. Aí vem aquela pergunta básica: Gustavo, se eu me associar à Lions, quais os serviços que eu terei direito? Proteção total contra furto, colisão, roubo, fenômenos da natureza e incêndio. Assistência 24 horas completa para vários serviços como reboque, né, que é o famoso guincho, para colisão, pane mecânica, pane elétrica, pane seca, que é a falta de combustível, chaveiro, se você esquecer a chave do seu carro dentro do veículo, SOS pneus, em caso aí de furo, a assistência leva o seu veículo até o prestador mais próximo, enfim, a proteção e assistência 24 horas completa, além de rastreamento para o seu veículo. Além dessa proteção completa, nós temos 5 planos para melhor te atender. O primeiro é o Lions Cobre, que conta com assistência 24 horas completa, um fundo para terceiros de até R$30 mil e também o FAP, que é o Fundo de Acidentes Pessoais de até R$10 mil. Temos o Lions Bronze, que é o nosso segundo plano, que conta com a mesma assistência 24 horas completa, um fundo para terceiros de R$30 mil, o FAP de até R$10 mil e também carro reserva para 15 dias. E o nosso terceiro plano é o Lions Prata, que conta com assistência 24 horas completa, um fundo para terceiros de até R$50 mil, o FAP de R$10 mil e carro reserva para 30 dias. Temos o nosso quarto plano, que é o Lions Ouro, com assistência 24 horas completa, um fundo para terceiros de até R$50 mil, o FAP de até R$10 mil, carro reserva para 30 dias e também a proteção contra vidros, faróis e retrovisores. Temos ainda o nosso último plano, que é o mais completo de todos, que é o Lions Black, que conta com assistência 24 horas completa em todo o território nacional, fundo para terceiros de até R$70 mil, o FAP de até R$10 mil, carro reserva para 30 dias, temos também proteção completa para vidros, retrovisores e faróis e, por fim, um reboque extra,
Em Bragança Paulista são 8 horas e 41 minutos. Muito bom dia a você que nos assiste através do Facebook e também através das ondas da Rádio Bragança M1310. Mandando um beijo aqui para Rafael Leal, também um abraço aqui para o Reginaldo Mogno, né, o nosso grande amigo que está sempre na audiência com a gente, acompanhando as principais informações de Bragança Paulista, também de toda a região bragantina, todo o estado de São Paulo e as informações, né, do Brasil. Vamos, né, com essa notícia. Uma escola de Bragança, né, se classificou para as finais dos Jogos Escolares, né, em 2019. Alunos da Escola Estadual José Nantala Badui, da Vila Mota, em Bragança Paulista, se classificam, né, para as finais dos Jogos Escolares. Se classificaram nas modalidades de tênis de mesa masculino na categoria infantil. Você vê as imagens, né, dos nossos competidores. Né? A competição foi dividida em 4 fases e contou com a presença de alunos de escolas estaduais de 15 aos 17 anos de idade. Os estudantes da escola José Nantala Badui venceram a primeira fase dentro do município e se classificaram então para a segunda fase, de qual enfrentarão alunos da região de Jundiaí, conquistando a vitória. A equipe representa a diretoria de ensino, né, de Bragança Paulista e também de toda a região bragantina. E ao conquistar os resultados positivos nas 2 primeiras fases, participaram então da terceira fase, que consiste nas finais da 4ª região esportiva do estado de São Paulo e região de Campinas, sendo que os jogos têm como sede a cidade de Americana. Na semifinal da terceira fase, os alunos então venceram outros competidores da cidade de Campinas pelo placar de 3-1, repetindo o resultado na final, que aconteceu contra os estudantes de Piracicaba no início do mês em Americana. Com este resultado, a escola participará das finais estaduais, que acontecerá na cidade de Bauru em agosto, né, do dia 1º ao dia 11 de agosto. A competição contou com a participação dos alunos Patrick Duarte Nascimento, Igor Padovan, Luiz Eduardo da Silva Godoy e Luiz Fernando da Rocha Filho, e com a treinadora responsável pela equipe, a professora Jéssica Irês Ajudarte. Então, parabéns, né, a esses competidores, né, de tênis de mesa masculino. Mais uma vez o esporte de Bragança Paulista sendo representado na nossa região, sendo representado no estado de São Paulo, né, e parabéns a toda a equipe também, aos responsáveis, né, por essas medalhas, né, por essas conquistas, a nossa cidade. O nosso abraço aqui do programa Primeira Mão, de toda a Rádio Bragança, aos meninos, né, e também a professora, a treinadora que esteve com eles, né, parabéns também à escola, investindo nos seus alunos, no esporte, que a gente sabe que o esporte tira muitas pessoas, né, de situações difíceis e deixa aí, né, as pessoas em uma situação legal, né, praticando esporte, né, praticando qualquer modalidade, né, a pessoa muda, né, muda o seu interior, muda, né, o seu exterior, pratica exercícios, né, muda o seu âmbito, né, o seu espírito. Né, a educação também influencia nisso e o esporte em Bragança Paulista vem crescendo. A gente sabe que ainda falta muita coisa, né, muito investimento em alguns atletas, em algumas modalidades, mas aos poucos, né, Bragança vai deixando seu nome no cenário nacional, principalmente, né, nessas categorias menores, né, nos menores de idade que praticam os esportes, né, jogam futsal. Temos aí as conquistas também das meninas no vôlei de praia, no vôlei de quadra, de quadra, né, então, né, aos poucos o Bragança Paulista vai crescendo e a gente vai cobrando também, né, o Tyson aqui, né, para que ele possa trazer mais campeonatos para a cidade, mais melhorias, né, nas estruturas também de toda a região bragantina aqui e também principalmente para Bragança Paulista. Nós vamos com as próximas informações, né, na matéria número 7, né, um pastor assassinado, né, esse caso que aconteceu lá no Rio de Janeiro. A deputada federal Flor de Lis foi prestar um depoimento na última segunda, né, então ontem na delegacia, para esclarecer algumas questões ainda que não foram resolvidas, né? A polícia vai investigando este caso e você confere essa matéria agora no Primeira Mão. A deputada federal Flor de Lis chegou na delegacia de homicídios de Niterói, na região metropolitana do Rio, de carro por volta de 12:30. Ela estava acompanhada de um dos filhos que dirigia o veículo e de um amigo da igreja. Como estava presente na cena do crime, ela também é investigada pela morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. A deputada federal Flor de Lis foi intimada a depor nesta segunda-feira apenas como testemunha do caso. A delegada responsável pelas investigações quer que ela diga exatamente tudo o que sabe sobre a morte do marido para que as motivações para o crime
possam ser esclarecidas. Além da deputada, mais de 20 pessoas foram chamadas para depor nesta segunda-feira, entre elas filhos, funcionários e pessoas que conviviam com a família. Filhos vão ser ouvidos aqui. Pelo menos 3 advogados de Flávio dos Santos, que confessou ter atirado 6 vezes no pastor, também estiveram na delegacia durante a manhã. Estão colhendo depoimento de todos lá dentro, estão escutando os filhos, ainda vão ouvir a deputada e depois nós vamos ter acesso ao inquérito. Com o término da colheita que está ocorrendo lá dentro, aí sim a gente volta para dar uma coletiva para todo mundo. O crime completou 1 semana neste domingo. Os investigadores já analisaram imagens de câmeras de segurança da rua onde fica a casa da família. Elas revelam a movimentação antes e depois do crime da madrugada do dia 16 de junho. Tudo indica que a motivação tem a relação com pessoas que conviviam com a vítima de forma muito próxima, algo interpessoal, algo financeiro, de administração de bens ou de recursos, político, né, porque as pessoas eram envolvidas em política. Na semana passada, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa, além de um edredom com manchas de sangue e objetos queimados em uma grande fogueira. Os policiais encontraram a arma usada no crime que estava no quarto de Flávio. Ele e Lucas dos Santos, de 18 anos, que ajudou a comprar a arma, já estavam presos por outros crimes e tiveram a prisão temporária decretada na última quinta-feira pelo homicídio e seguem detidos. O que nós já levantamos das investigações nos indica que a ação não termina, a ação criminosa toda não termina no Flávio e no Lucas. Indica. Porque eles não conseguiram esclarecer de forma completa, que convença realmente que o crime foi praticado só por eles. Não sei se mandantes, se mais gente executando, tem provavelmente a participação de outras pessoas. Não vou dizer se é uma, se são duas, porque isso não está esclarecido ainda. No fim de semana, Flor de Lis utilizou as redes sociais para falar sobre o crime. Segundo ela, a dor é enorme pela perda e pelas calúnias e notícias confusas. Horas depois, a parlamentar fez uma nova publicação defendendo os filhos das acusações. Flor de Lis diz: tem gente que estranha eu não acreditar que 2 filhos meus são os autores porque eles confessaram. Eu não quero acreditar e o meu coração de mãe me dá direito à esperança. E acrescenta: as confissões não são suficientes para condenar. Vamos aguardar o fim das investigações e o do julgamento. Flor de Lis escreveu ainda sobre o desaparecimento dos celulares do pastor Anderson do Carmo e do filho Flávio, considerados peças importantes da investigação. A deputada diz que mensagens a acusam de estar escondendo os celulares. Ela diz que a polícia está à procura deles e que ficará aliviada se encontrarem. Afirma ainda que o local do crime não foi isolado, que muita gente transitou e tem transitado pela casa. Para Flor de Lis, é muito cruel imaginar que ela teria frieza para esconder provas de um crime. Aí as informações para você sobre esse crime, né, esse assassinato ao deputado, né, a Flor de Lis prestando depoimento, né, para esclarecer algumas coisas. Ela ainda, né, defende os filhos sobre estes fatos, tá certo? São 8h50, mandando um abraço aqui para o Hélio Santos Pires, né, da Lions Seguradora, está com a gente aqui também, sempre pronto, né, para atendê-los, né? Obrigado pela audiência do Hélio Santos Pires. Vamos com a próxima notícia também. Um casal de idosos foi encontrado morto a facadas dentro da própria casa e esse fato aconteceu em Campinas, né? Infelizmente, mais um assassinato na nossa região, mais um assassinato ali na região de Campinas, e esse caso você confere agora no programa Primeira. Da DIG chegaram ao local do crime no início da manhã para ouvir testemunhas e avaliar o trajeto feito por quem roubou e matou o casal de aposentados que morava nessa casa, no bairro Ponte Preta, em Campinas. Amigos e familiares ainda estão chocados com a notícia. Nós mesmos estamos chocados, ele era cliente meu, eu andava com ele para cima e para baixo. Eu que levava eles no médico, que levava no cabeleireiro. Entendeu? Eu até agora ainda não estou nem acreditando no que eu ouvi. O Dirceu conheceu o casal há mais de 10 anos. O motorista ficou sabendo da tragédia quando chegou para trabalhar no ponto de táxi que fica bem em frente à casa das vítimas. O rapaz ia avisar a gente aqui. A gente está ainda meio
Meio chocadão ainda. Os aposentados iam começar uma reforma no imóvel, por isso eles já tinham se acomodado na edícula que fica nos fundos da casa. O Pascoal é pedreiro. Ele foi contratado pelo casal e começaria a obra no dia 20 de junho, feriado de Corpus Christi. Mas quando o homem chegou na casa, ninguém atendeu. Eu senti que alguma coisa tinha acontecido com o seu Nelson. Ele não me atendeu. Inclusive o telefone dele é no corredor ali. Quando eu toco aqui, eu vejo barulho chamando e não atendia. Aí eu senti mais claramente que alguma coisa tinha acontecido com ele. A suspeita é de que o crime tenha acontecido há pelo menos 4 dias. Os dois tinham a saúde bem debilitada e a família ficou preocupada porque eles não atendiam as ligações no celular. Foi aí que o filho do casal decidiu ir até a delegacia. Foram os policiais que encontraram o casal morto na casa. Diz o filho dele que foi a facada e diz que encontraram crack lá. O pessoal tá achando que é casqueiro mesmo. Quando a polícia chegou aqui, viu que uma janela estava quebrada. Já a porta que dá acesso ao edículo onde o casal estava tinha sinais de arrombamento. O imóvel estava todo revirado. Roupas, sapatos, documentos, tudo espalhado pelo chão. Os aposentados estavam no quarto. Os dois tinham marcas de perfurações por todo o corpo. Agora os investigadores aguardam um laudo para saber se as vítimas reagiram ao roubo ou se foram assassinadas enquanto dormiam. Quem conhecia o casal não acredita que eles tenham enfrentado os criminosos. Não, de jeito nenhum. Nem tinha como. Tranquilo, super amigo nosso. Agora, como ele perdeu os vizinhos aí, a gente que era as companhias dele, ele vinha conversar com a gente aqui, com o menino da banca ali, eram as pessoas que ele conversava. A senhora era um docinho, uma maravilha de pessoa. Conforme registro do boletim de ocorrência, os policiais encontraram marcas de sapato com sangue no banheiro e também nas paredes. Dinheiro e outros objetos de valor foram subtraídos do imóvel. 4 facas foram apreendidas. Elas estavam lavadas, mas tinham resquícios de sangue. O caso foi registrado pelo 1º Distrito Policial de Campinas, mas a investigação vai ficar a cargo da DIG, que até agora não descarta nenhuma possibilidade. Aí, infelizmente, mais um caso, né, na região de Campinas, e agora um casal de idosos, né, acabou sendo assassinado a facadas dentro da própria residência, né? A gente vê, né, não é de costume a gente acompanhar vários casos, né, contra idosos, né, de facadas, principalmente dentro de casa, mas quando acontece, né, sempre uma tristeza para a família, uma tristeza para todos os amigos, né, envolvem que estão, que conheciam o casal, que faziam parte da vida desse casal em Campinas, e a gente lamenta também mais um acontecimento, né, na nossa região. E para fechar o nosso programa Primeira Mão hoje também, vamos trazer essa informação de Araxá, Minas Gerais, né, o nosso querido Minas Gerais, né, o marido descobriu que a sua esposa estava traindo, né, ele com o seu cunhado, e acabou matando os dois, né, ele não teve dó, ele não teve pena, ele encontrou os dois, né, na sua cama, e aí ele não hesitou em matá-los, né, em assassiná-los. E esse caso aconteceu em Araxá, em Minas Gerais. Você confere agora no programa Primeira Mão, nessa edição especial de terça-feira. Lado do homem apontado como sendo namorado da irmã dela, ou seja, cunhado dela. O marido, quando viu, acabou com a esposa e acabou com o cunhado, veja só. Maria do Socorro e Francinaldo, cunhados e amantes. A relação extraconjugal teve o pior fim que poderia ter. Eles foram mortos. O duplo assassinato aconteceu nessa casa, na periferia de Araxá. O suspeito de ser o autor do crime é Álvaro Martins da Silva, de 53 anos, marido de Maria do Socorro e irmão da esposa de Francinaldo. Álvaro e Francinaldo, além de cunhados, eram amigos, trabalhavam no mesmo local, se encontravam nos finais de semana. No dia do crime, Álvaro decidiu ir até a casa de Francinaldo. Bateu uma vez no portão, 2. Como ninguém atendeu e o portão estava destrancado, resolveu entrar. Foi aí que deu de cara com a cena. Esposa e cunhado dormindo juntos, só com peças íntimas. Ele se desesperou, né, pelo que a gente viu, foi até a cozinha, pegou uma faca e retornou ao quarto e deferiu um golpe no peito do rapaz, né, 31 anos,
e depois 2 facadas na esposa dele. Esse vizinho, que acha melhor não ser identificado, foi chamado pelo sobrinho de Francinaldo logo depois que as vítimas sofreram os golpes de faca. Eu vi só quando o sobrinho dele me chamou aqui do falecido. Aí eu disse que ele estava furado, aí eu fui lá e quando eu cheguei ele já era morto. Os dois, o casal? Era. Maria do Socorro, Álvaro e Francinaldo são do mesmo lugar, o município de Exu, no interior de Pernambuco. Eles vieram para Araxá há 4 meses. Os 2 casais saíram de lá, Álvaro e Maria do Socorro, e Francinaldo e a esposa, irmã de Álvaro. Fizeram essa viagem de cerca de 2.000 quilômetros atrás de uma vida melhor. Foi esse amigo que está há mais tempo no interior de Minas quem disse aos conterrâneos que por aqui as coisas estavam melhores. Ele nunca imaginou que o convite para a mudança de cidade fosse acabar numa tragédia. Eu vim da casa da mulher, um cara me encontrou e pegou e falou pra mim. Eu peguei, desci correndo e vim olhar, mas só que eu não gosto de olhar não e nem entrei não pra ver. Você conhecia tanto o autor quanto as vítimas? Aham. Ficou chocado com a história? Fiquei. Já sabia que eles tinham um caso ou não? Não, sabia não. Ninguém sabia? Não, ninguém. E você achava que o Álvaro era capaz disso ou não? Não, acho que não. Aí, portanto, não sei o que foi que deu nele, ele pegou e veio aí e fez isso aí com o rapaz. Depois de matar esposa e cunhado, Álvaro nem pensou em fugir. Pegou um táxi e foi até a delegacia de polícia, com a faca usada no crime, e disse o que havia acabado de fazer. Nós recebemos a ligação da delegacia de polícia daqui de Araxá, informando que ele teria se apresentado lá e dito que teria esfaqueado essas 2 pessoas. Ele se mostrou arrependido? Não, ele parecia catatônico, um pouco catatônico, né? Devido aos fatos. Não demonstrou arrependimento, não. Essa seria a faca usada no crime. Álvaro não tinha passagens pela polícia. Ele foi conduzido à autoridade policial, né? Será aberto o processo e a justiça é que vai determinar, né? O que vai ocorrer com ele. É mais um caso então acontecendo em Araxá, em Minas Gerais. Nesse caso de assassinato ao cunhado e também, né, a sua companheira. Ele acabou pegando os 2 em flagrante e não pensou em 2 vezes para assassiná-los, né? Infelizmente, né, esse desfecho triste nessa história, né, na cidade de Araxá, no interior de Minas. São 8h59, a gente vai ficando aqui, né, com essa primeira parte do programa Primeira Mão, com muitas informações aqui de Bragança, muitas informações também do estado de São Paulo e de todo o Brasil. A gente continua daqui a pouco, né, com muita música, muita informação para você na Rádio Bragança, através do programa Primeira Mão. Lá a gente toca muita música, né, traz as principais informações sobre saúde, educação, economia, né, o tempo e a temperatura em toda a região bragantina, em todo o Sudeste, né, e com as informações também principais. Só mandando aqui um abraço para o Luiz Loris, também que está na audiência, e o Carlos Alves, mandando um bom dia. Então, ele disse aqui que tem uma denúncia, né, que era falsa, inconsistente, né, de acusações feitas pelos promotores, né, de ter recebido um imóvel em troca de favor, mas como viram não era um meu, né, ele condenou dizendo que foi atribuída a mim e acusaram ter feito atos, né, para beneficiar uma empresa, mas nunca houve ato nenhum. Ele condenou por atos indeterminados, mas isso não existe na lei nem no direito, né, só na cabeça de quem queria condenar de qualquer jeito, né, a parcialidade desse confirmou. Aqui é um caso que a gente vai apurar também, né, que ele trouxe aqui pra gente nesta manhã de terça-feira, na edição do programa Primeira Mão desse dia 25. São 9h, daqui a pouco nós voltamos então com mais informações no programa Primeira Mão e o meu agradecimento, né, por vocês acompanhar essa primeira parte com muitas informações aqui de Bragança Paulista e toda a região bragantina.